Olá, sejam bem-vindos todos a mais um episódio do AtenziCast. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, principalmente quando a gente olha aqui a parte do sistema público de saúde, que são as PDPs, conhecidas como Parceria de Desenvolvimento Produtivo. Esse é um tema que já existe no Brasil há muitos anos, só que cada vez se torna mais relevante olhando aqui, somente na perspectiva de sustentabilidade de sistema de saúde. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui um super especialista, o Rafael Costa, que ele vivencia isso na prática e ele vai trazer aqui para nós, para a gente poder entender como é que funciona as PDPs. Eu sempre gosto de falar como que eu conheci os meus convidados. O Rafael é um convidado que eu conheci através do LinkedIn, eu acompanhando ali a carreira dele, e chegou um momento que ele tinha feito uma transição para uma empresa, ele estava trabalhando ali com medicamento biosimilar, e era um tema que também eu tinha interesse de trazer aqui para poder ser debatido. Eu mandei ali uma mensagem para ele via LinkedIn, não conhecia ele pessoalmente, e ele foi super gentil comigo, só que ele estava no momento ali que também estava fazendo uma mudança, uma transição de carreira, e ele falou, agora eu estou meio aqui, né, com muita demanda e tudo mais, vamos deixar para um outro momento. E, por acaso, eu comecei a prestar alguns serviços para a empresa que atualmente ele representa, e a gente teve agora, recentemente, no começo do ano, a oportunidade de se conhecer pessoalmente, e aí eu falei para ele, não, vamos mudar aqui de assunto, fiz o convite para a gente falar de PDP, e ele gentilmente agradeceu. Então, Rafael, eu queria mais uma vez aqui te agradecer pela gentileza de você estar cedendo um tempo para a gente bater esse papo, para falar de um assunto extremamente importante. E eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, até para as pessoas te conhecerem. Olá, Alexandre. Olá, AtenziCast, o pessoal da audiência aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. E principalmente sobre um assunto que está bastante quente aí no mercado, que são as PDPs. E também dividir um pouquinho a minha experiência profissional, né, dentro desse modelo de política pública. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês possam, que essa palavra, né, sirva de alguma forma aí para vocês, para o uso, e também para o trabalho no dia a dia. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado, Rafael. E conta né, como é que você começou nessa sua trajetória na indústria farmacêutica? Você entrou direto, você veio de outro segmento? Conta um pouquinho para a gente. Eu iniciei cerca de 20 anos atrás, né? Eu me formei na faculdade de farmácia em Curitiba. A partir disso, então, eu fiz uma aventura aí tendo uma farmácia, né, de rua, né, vamos colocar assim, uma farmácia comercial. Entendi naquele momento que tanto a vida acadêmica que eu estava fazendo na paralela, né, quanto a farmácia comercial não era muito a minha praia, vamos colocar assim no português, né. Então, eu fiz uma movimentação para a indústria. Então, já se passaram quase 20 anos, eu percorri ali, eu comecei no campo como representante de vendas, percorri empresas, né, no time de demanda como a Sandoz, a Lilly. Dentro da Lilly é onde eu fiz a minha maior carreira, o maior tempo de carreira, né, então eu entrei como representante de vendas lá, ou consultor técnico na época, né. Tive a oportunidade de vir para São Paulo, né, fazendo essa transição Curitiba-São Paulo, e assumi uma posição de coordenador de marketing, e aí entrei para o marketing, né, e me apaixonei. Então aí foi posições como gerente de produto, tive a oportunidade de trabalhar na aliança estratégica entre a Lilly e Boehringer. Depois disso eu voltei para a Sandoz em um projeto bem interessante, que era a transição dos produtos maduros da Novartis para a Sandoz e lançamento da unidade de biosimilares dentro da própria Sandoz. Depois disso, eu tive uma passagem rápida dentro da UCB, onde tive a oportunidade, né, de ser gerente de marca ou de marketing, né, em osteometabolismo e também em MABs aí para tratamento de artrite reumatoide, psoriática, enfim, um produto específico aí para imunologia. E depois disso eu fui para a Amgen, que é a casa onde você falou que você me encontrou para a transição. Fiquei 3 anos ali na Amgen, como Bio-Head da unidade de biosimilares. Eu construí a unidade ali do zero, né, era um projeto dentro de uma empresa de inovação, trazendo, né, biosimilares, né, então o desafio era bastante interessante ali, do ponto de vista de cultura mesmo, né. Então eu fui o responsável na afiliada brasileira a fazer essa implementação, montar os times, lançar os primeiros biosimilares, tanto na imunologia quanto na oncologia também, e tratar até de alguns projetos de parceria de desenvolvimento, né, ou de PDPs, junto a laboratórios nacionais e privados e públicos, né. Então acho que foi a minha primeira experiência com PDP foi ali.
E depois disso, então, depois de alguns anos, eu vim para a Bion, que é a empresa onde eu estou hoje, é uma empresa de biotecnologia 100% brasileira, focada em mercado público e privado, e focado 100% em biológicos, né? E aqui eu costumo dizer que dei forma a essas questões, ao que diz respeito às PDPs, né? Com um time bastante especialista já, né, sobre o tema, onde eu pude aprender muito, também dividir experiências, principalmente do que deu errado anteriormente, né? E a Bion é uma empresa que tem um legado bastante interessante, porque ela vem, né, dos anos 70, né, da Biobras, e em 2013 houve uma spin-off, e dentro dessa spin-off a gente começou todas as nossas atividades em diabetes, né, pensando o movimento de diabetes, o tratamento, os pacientes e também a produção de insulinas. Então, ano passado a gente inaugurou uma fábrica em Nova Lima, em Minas Gerais, focada em produção de insulina glargina, e também temos um portfólio de oncologia, hospitalar e agora, mais recentemente, retina. E toda a nossa conversa hoje ela vai rodar, né, em torno dessa experiência que eu tenho das PDPs de insulinas, né, que é um momento bastante marcante para pacientes e também para o Ministério da Saúde, para o SUS em si, né, e também para as empresas devido à questão de falta de supply global, principalmente de insulina humana, né, então a gente está num momento bastante sensível quando a gente diz respeito ao mercado. E iniciativas como essa, projetos como PDPs, acho que elas vêm num bom momento, né, para garantir que reduza esse processo de importação e também faça com que o território brasileiro tenha alguma autonomia em produção local. Então, essa é a minha história de formação. Eu sou farmacêutico, ultimamente eu ando me aventurando em psicanálise também como hobby, e acho que vai ser uma boa conversa hoje em relação às PDPs. Ótimo, fantástico a sua história de carreira, né? Importantes empresas aí que você passou e com certeza aprendeu bastante ao longo desses 20 anos. Bom, vamos começar aqui. Para começar, vamos definir o que é uma PDP, né? A Parceria de Desenvolvimento Produtivo, né? Explica para a gente o que seria isso. Legal. Então, as PDPs são parceria de desenvolvimento produtivo. Então, são instrumentos de política pública que foram criados pelo Ministério da Saúde, né, há um tempo atrás, que eu já vou dar um pouco mais de detalhes, com o objetivo de fornecer ao Complexo Econômico Industrial de Saúde, o SEIS, e garantir produtos de formas mais sustentáveis para o SUS, e esses produtos que são estratégicos, né, criado em uma lista para que seja feito esse fortalecimento da produção nacional. E, em outras palavras, seria um fortalecimento do complexo fabril brasileiro. Então, as PDPs ela vem com esse objetivo de política pública para fortalecer o complexo industrial brasileiro, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala de PDP, a gente tem que pensar qual que é o benefício, né, desse projeto, dessa política pública, ou para o Ministério da Saúde, em ter uma PDP, em ter um projeto, né? Primeiro, redução da dependência externa. Então, existe uma pesquisa que aponta que 80% dos produtos estratégicos eles são ainda importados, né? Não são produzidos a nível Brasil. E a PDP permite internalizar, né? Fazer uma troca, absorver essa tecnologia de empresas que são mais capacitadas nesse meio de biotecnologia, ou até meio de sintéticos também, né? E transferir toda essa expertise para empresas locais, seja privadas ou públicas, e com isso fortalecer, então, essa dependência externa, ou enfraquecer essa dependência externa. O outro ponto é sustentabilidade do sistema de saúde, né? Quando eu falo que eu fortaleço esse mercado interno, obviamente eu promovo uma sustentabilidade maior. E não só por isso, né? Então, boa parte desses produtos que estão nessa lista estratégica tem um alto custo. Então, através de uma PDP, né, considerando um projeto longo ali de até 10 anos, há a oportunidade de uma retração ou uma redução de preços, né, para que a transferência de tecnologia seja de fato feita e também que o Ministério consiga, né, o governo consiga comprar esses produtos com preço menor, né. Então, isso melhora a sustentabilidade. E também, com esses preços, vamos colocar assim, progressivamente, né, decrescente, existe também no final dessa cadeia toda uma reversão tecnológica. Eu costumo dizer e brincar sempre com as pessoas com quem eu converso e também com o meu time aqui, que o processo de PDP é um processo de produção ao contrário, né? Porque primeiro eu começo importando o produto em alguns casos, tá? Ou produzindo localmente
e aí eu começo a transferência de tecnologia através de todas as aprovações, que eu já vou contar um pouquinho para vocês aqui, e começa primeiro, né, produzindo produto, depois embalando o produto, depois a empresa pública começa a produzir o IFA, e quando ao fim disso acaba, a empresa pública ela está produzindo o IFA, produzindo o produto, acabando, embalando e entregando. Então, é como se fosse uma produção contrária, né? Quando eu olho para o SUS, né? Isso melhora a sustentabilidade. Um outro ponto aí é um estímulo à inovação nacional. Então, a gente divide essa expertise, né, que muitas vezes vem de outros países, através da transferência. Isso incentiva o desenvolvimento e a capacitação dos profissionais no Brasil e também ajuda a preparar, né, o Brasil para o futuro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso colabora também. E segurança sanitária, essa soberania sanitária também, né? Em cenários de crise, em cenários de pandemia, em cenários de guerra, a gente sabe que isso é reduzido quando a gente tem uma produção local. Outro ponto importante, que pode vir na cabeça da audiência agora, então, por que uma empresa local, né, ou uma empresa privada ou pública, ela poderia ou deveria investir em uma PDP, né, até para fazer sentido isso, né? Acesso preferencial é o primeiro ponto, né, ao maior comprador da América Latina, que é o SUS. Então, a gente tem aqui que o Ministério da Saúde é o comprador internacional, o maior comprador internacional da América Latina de medicamentos, e uma PDP garante contratos de até 10 anos, né, de exclusividade e previsibilidade de demanda, que a gente sabe que é algo bastante difícil quando a gente fala de forecast, né? Então, as empresas têm essa preferência através dos seus projetos aprovados, né? Fazer uma parceria pública-privada, e quando envolve essa tríade, né? Ministério da Saúde, empresa privada e empresa pública. É algo que é importante para a troca desses profissionais quando a gente fala empresa pública e privada, né? Então, é uma política oficial de Estado que permite com que isso aconteça das formas adequadas, com base legal clara, com diretrizes públicas e estruturada. Isso reduz qualquer risco jurídico e político em comparação a compras isoladas, né? Esse é um outro ponto. Oportunidade de posicionamento estratégico, eu acredito que oferecer, né, uma molécula que garanta uma demanda previsionada e também uma preferência de compra posiciona uma empresa de forma estratégica. A gente faz também uma valorização tecnológica dessa tecnologia que a gente detém, né? E divide também com esse parceiro. Então, o parceiro público ganha muito com isso, mas a parceira privada também, não só nessa questão de compras programadas, mas também dessa troca que acontece. E também qualquer possíveis alinhamentos ou melhorias do ponto de vista de ESG e reputação, né? A gente sabe que para uma empresa fazer um acordo de parceria, de cooperação com o Ministério da Saúde, com uma empresa pública, eleva essa questão de visibilidade e reputação, né? Não é qualquer empresa que consegue fazer isso, tampouco garantir a transferência de tecnologia. Por fim, quando a gente pensa, por que essa política ela é ideal para o país, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Na dimensão SUS, acesso à medicação, prover, né, medicação de forma controlada, sem ruptura para os pacientes. Para a ciência, promover, no fim do dia, P&D e fazer essa transferência de tecnologia. Econômica, gerar empregos qualificados, reduzir custos de compras que são extremamente altos, quando a gente pensa em um orçamento aí do Ministério da Saúde. Estratégica, né, como eu falei, a soberania sanitária, reduzir a vulnerabilidade, e diplomática também, fazendo um fortalecimento do Brasil com o polo de biotecnologia da América Latina ou até asiático, como é o nosso caso. Não, perfeito. Então, aqui seria, meio que resumindo na PDP, a transferência de tecnologia de um determinado, aqui no caso, medicamento, para que o país ele tenha autonomia na produção dele, né? Então, que a gente também chama de tech transfer, né? Tem pessoas que chamam a PDP de tech transfer. E aí, Rafael, quando a gente olha, né, isso tudo que você falou é extremamente fantástico, né, que é muito interessante, mas desde quando existe a PDP aqui no Brasil? É uma coisa recente ou já tem, né, mais tempo?
Legal essa sua pergunta, porque a gente costuma se basear da existência das PDPs em torno de 12 anos, com base nos marcos legais, né, nos marcos legais, né, de portarias, de publicações, mas as PDPs elas começaram um pouquinho antes, né, entre 2009 e 2011. Então, o marco inaugural das PDPs aconteceu com a primeira política formal das PDPs, que foi a portaria interministral 128 de 2010, que foi o começo informal das PDPs. Então, o objetivo dessa portaria era transferência de tecnologia, tech transfer, como você falou, entre empresas privadas, que poderiam ser multinacionais ou nacionais, para laboratórios públicos, né? Então, já se trouxe essa forma de como uma PDP ela funcionaria. Naquele momento, as instituições chaves eram a Fiocruz, Butantan, Funed, Lafep e Hemobras. E os produtos-alvo, que estava dentro dessa primeira fase embrionária, se é que eu posso falar assim, eram medicamentos como vacina para febre amarela, antirretrovirais como a lamivudina e a zidovudina, efavirenz, imunossupressores e medicamentos para doenças negligenciadas. Começaram por aí. E os critérios eram básicos, assim, envolviam produtos numa lista de compras centralizadas do SUS, apenas sem uma lista estratégica. Então, foi quando começou. Só que a partir disso começaram a se ver, né, projetos em formatos diferentes, encomendas tecnológicas, outras coisas que aconteciam ali, né? E durante o período e que não se enquadrava muito bem em uma PDP, né? E começaram a ser questionados outros produtos que não estavam nessa lista de produtos centralizados. Então, entre 2012 e 2014, houve uma expansão e consolidação dessa política. Então, o marco disso foi a publicação da portaria 837 de 2012, que definiu regras, deixou elas mais claras para a seleção dessas empresas, como aconteceria essas fases de implementação e os critérios de monitoramento também para acompanhar a tech transfer, né? Então, já veio isso muito bem envelopado. Também houve, né, acho que se falando principalmente dessa portaria, né, antes de entrar em outros assuntos. Essa portaria, então, ela estabeleceu que as PDPs são instrumentos de política pública voltada à transferência de tecnologia, que as parcerias devem envolver laboratórios oficiais públicos, né, para absorver essa tecnologia, e privados detentores da tecnologia, que os produtos elegíveis devem estar inclusos em listas de itens estratégicos do SUS, então foi criada essa lista também, para deixar claro e definido, muitas vezes listas de produtos de alto custo, né, que estavam ali, né, onerando o sistema, se é que a gente pode falar assim. Que haveria uma aquisição preferencial, sem licitação, do Ministério da Saúde, desde que cumpridas as exigências de uma PDP de entregas, cronograma e de demanda. Que o processo de submissão deveria ser feito entre as partes, submetido, avaliado através de um comitê, dada a devolutiva com critérios objetivos. Acho que isso foi um marco também que definiu e enquadrou as PDPs, né? Que o cronograma de transferência de tecnologia deve ser cumprido, bem como fiscalizado, isso colocou e enquadrou também, que os laboratórios públicos deveriam demonstrar capacidade de absorção da tecnologia e produção, porque nada adianta ter um projeto muito bem feito, se do outro lado não existe capacidade de absorção dessa tecnologia. Então, isso veio muito bem claro. Então, o governo, né, montou, né, através dessa portaria, a governança dessas PDPs, que incluía não só a governança da transferência, mas o monitoramento e a possibilidade de encerrar uma PDP se houvesse algum descumprimento. Então, foi um marco legal aí em relação às PDPs. E falando nesse momento de expansão, né, de 2012 a 2014, houve a criação do CD, que é o Comitê Deliberativo das PDPs, que é uma instância interna do Ministério da Saúde, que acompanha e aprova essas PDPs. Então, ela acontece, esses encontros, onde dá autonomia, né, a partir de um chamamento público, de definir quem são as PDPs que vão ser, né, ou os projetos submetidos, aqueles que vão ser aceitos ou não. Permitiu também, durante essa etapa de 12 para 14, né, a entrada de novos produtos, então biológicos complexos como MABs, aqui eu já me refiro ao infliximab, trastuzumab, a própria somatropina, vacinas e medicamentos para tratamento da hepatite C. E houve nesse momento também uma explosão de envio de projetos ou submissão, né? Foram mais ou menos 100 projetos apresentados num percurso de 2 anos, bastante coisa, né? Mas nem todos foram aprovados porque os critérios estavam claros, né? E
A única coisa que havia de limitação durante esse período era regras robustas de governança e fiscalização, né? Então surgiram críticas naquele momento das PDPs de prateleiras, né? Um nome usado naquele momento, que pejorativamente traziam as PDPs que não conseguiam concluir o projeto de transferência com eficiência, né? Então, a partir disso foram revistos, inclusive durante os anos seguintes, foi permitido com que algumas PDPs fossem encerradas, inclusive por essas questões, né? Então, aí já entrando entre 2015 e 2017, houve uma revisão bastante crítica dessas PDPs feita pelo TCU, o GCU e o movimento da sociedade civil que apontaram falhas nessa implementação, né? Então, com base nisso, surgiu uma nova portaria em 2014, o número dessa portaria, para quem estiver interessado em pesquisar, é 2531, e essa portaria estabelece a necessidade de comprovação da execução das fases que eu vou conversar com vocês aqui. Então, também é um marco temporal para nacionalização e auditorias periódicas, né? Por conta dessas questões que apareceram via TCU. Então, diversas PDPs foram encerradas por não cumprimento dos termos, ausência, por exemplo, né, ausência da planta produtiva, inviabilidade técnica, judicialização, muita coisa apareceu aqui. E com isso houve uma redução drástica dessas PDPs. Há quem diga que nesse momento as PDPs morreram, mas não foi isso que aconteceu. Deixaram as PDPs que de fato estavam cumprindo o seu papel de transferência tecnológica, né? Então, algumas empresas ali, isso tudo que eu estou abrindo aqui é público, viu, Ale? Então, houve nesse momento aqui descontinuação de PDPs de empresas como Libes, MS, União Química, por essas questões de falhas na transferência tecnológica e também, por fim do dia, né, as próprias empresas tinham o direito de cancelar as PDPs por um motivo até de sustentabilidade, né, financeira para essas empresas, né? Então, isso aconteceu também. Então, foi um momento onde aconteceu essas mudanças, né? Entre 17 e 20, saiu uma nova portaria, aqui eu me refiro a 3620 de 17, que regulamentou novamente as etapas de protocolo de intenção, proposta técnica, PDP formalizada e etapas de transferência de tecnologia ou nacionalização. Nesse momento, novos projetos foram submetidos. Aqui começou a entrada de biosimilares, de projetos com biosimilares, vacinas mais complexas, medicamentos oncológicos e o aparecimento de novos parceiros aqui, né? Então, Bion, Bionovis, a própria Libes, Glaus, nós, a Samsung, em parceria com a Bionovis, que fez um belo trabalho aqui também, né, nesse campo de PDPs, e outros atores relevantes, né? Então, embora houvesse, né, essa redução inicial, houve também nesse momento uma produção conceitual e mais efetiva de PDPs que fizesse sentido para ambos os lados, né? E não deixando de pontuar aqui que em 2020 houve a criação do SIS-GPDP, que é um Sistema Nacional de Gestão de PDP, que foi um outro marco para controlar e monitorizar essas PDPs através de uma plataforma digital, que faz o acompanhamento técnico e regulatório dos projetos em tempo real. Então, isso ajudou a reduzir riscos e descontinuamentos de PDPs que fossem sendo executados, né? E para finalizar aqui essa sua pergunta, né? Então, como estamos agora, né? Ou o que aconteceu de 2020 a 2024, né? Então, em 2020 houve a incorporação da PDP como parte de política nacional de inovação em saúde, esse foi um grande marco também. O G6 escreveu uma primeira regulamentação, né, ou a regulamentação número 1, eu me corrijo aqui, regulamentação número 1 de 2024, que foi um decreto de saúde que redefine os papéis das PDPs, né? Então, isso aconteceu o ano passado. Qual que é o objetivo, né, desse último decreto, né, que foi feito pelo G6? Maior ênfase em autonomia tecnológica nacional, esse é o primeiro ponto. Foco em produtos de alto custo e complexidade, então foi refeita uma reanálise em cima desses produtos para poder entender quais fariam mais sentido e quais pertenciam a esse quadro de produtos de alto custo. Integração estratégica de saúde digital e farmacogenômica, então já começaram a se falar sobre isso. E também maior rigor na seleção e monitoramento, né? Então, ali vieram vários exemplos, né? Insulina glargina biosimilar, que aí é uma parceria, inclusive, entre a Biomanguinhos e a Bion.
que veio a partir de 2024, trastuzumab, que foi também, né, objetivo de PDP aí de FUNED, de Bionovis, enfim, de várias casas ali que conseguiram moldar suas PDPs através desses anos, né? Não após esse decreto, essa resolução, mas durante esse processo de 2024. Outras moléculas como adalimumab, tenofovir, aqui focando um pouquinho mais no tratamento do HIV, né? E triprolelina, por exemplo, que é uma parceria da Bahia Pharma com a Ferring. Então, aconteceu bastante coisa. Esse ano foi o ano passado foi um ano bastante importante sobre essa publicação da resolução do G6, e as PDPs voltaram com força total. Não, perfeito. Tem bastante história aí. E pensando na perspectiva, né, do governo, né, como você já falou, o governo ele olha, né, quais são os PDPs que seriam ali para produtos estratégicos para eles, né, que provavelmente são produtos que acabam gerando um impacto orçamentário, e aí ele olha aquilo ali como importante dele estar absorvendo aquela tecnologia, né? Agora, tem dois pontos que eu acho interessante, que uma vez eu estava até conversando com um cliente meu, a gente estava falando sobre PDPs, e falou da possibilidade de, no futuro, ter uma PDP. Eu falei, se o seu produto se tornar relevante, sim, existe uma possibilidade. Caso não, não existe nessa possibilidade. E outra questão que você trouxe aí, que para mim é importante até a gente entender, porque a gente observou, né, o aumento da complexidade de moléculas que começam a ser absorvidas dessa tecnologia. E tinha alguma situação onde o Brasil não estava preparado do ponto de vista fabril, né, um complexo fabril para desenvolver aquilo. Vou trazer o caso aqui quando a gente fala de anticorpos monoclonais, né, que é um processo totalmente diferente, né, e muito complexo, né? Como é que funciona isso se ele tem um interesse, mas quando ele olha para dentro de casa, fala, não, eu não tenho estrutura ainda para isso? Você se refere ao parceiro privado, quando ele entende que ele não consegue fazer uma produção local, é isso? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. O parceiro privado, ele olha, ele tem uma tecnologia, mas quando ele olha o parceiro público, ele não tem estrutura para absorver a produção local daquela tecnologia. Isso tudo vai depender de como o projeto executivo ele é escrito, né? Se a gente pega a última resolução do G6, as fases elas estão claras, assim, mas existe várias modalidades de discussão com esse parceiro, né? Então, como acontece, né, em vias gerais, o parceiro público ele precisa fazer um chamamento público para que as empresas privadas façam a submissão dos seus projetos, né? Eu brinco que é um pré-projeto executivo porque ele é tão robusto quanto, ele só melhora quando ele é aprovado depois para apresentação dentro do comitê deliberativo que eu comentei, o CD. Então, primeiro, essa instituição privada precisa definir as suas moléculas, entender se essas moléculas estão na lista de produtos estratégicos e acessar e fazer o assessment ou uma conversa ou, né, uma abordagem geral nesses laboratórios públicos, né? Então, aqui a gente tem vários exemplos de sucesso, várias empresas públicas que são expert em PDP. Nós aqui da Bion costumamos trabalhar bastante com a Fiocruz, a Biomanguinhos especificamente, e a FUNED, mas tem outros, o Butantan, tem Lafep. Lafep também é um excelente laboratório. Então, existe esse primeiro contato, né, de interesse de submissão de projeto, né, eles enviam um template, deixam tudo bonitinho para que as empresas consigam preencher. A partir disso é submetido com uma data, né, com deadline específico, esse projeto para o chamamento público e, com base em critérios do próprio laboratório público, é elencado a empresa que pontue mais dentro disso, né? Pontuar mais pode ser capacidade de absorção inicial, produção de IFA, PDPs pré-existentes, toda essa parte reputacional que garante que o laboratório público consiga, de fato, fazer um trabalho e ter essa tecnologia absorvida, né? E com isso, então, é escolhido e publicado em Diário Oficial da União. A partir disso, aí sim parte-se para um projeto executivo, né? Então, nesse momento, olhando para a tua pergunta,
Primeiro, esse laboratório, né, essa instituição precisa checar se o produto é um produto estratégico do SUS, então se é alto custo, se tem risco de falha de supply, se são produtos, né, de saúde básica, enfim, eu me refiro à insulina humana, mas outras vacinas aí que são, embora estejam em outros componentes, não no componente básico, é algo que existe algum risco de ruptura, né? Então, com base nisso e com base no chamamento público desses laboratórios, né, que olhando para o ano passado aconteceram todos juntos por volta de maio até setembro, e a partir disso aguardar a aprovação. Aprovou, a conversa escala, né, em discussões junto ao laboratório público de como é que é feita essa transferência de tecnologia. Então, muitas vezes, existem vários modelos, né, ou eles podem começar sendo que, contanto que seja descrito dentro do projeto executivo, de várias formas. Então, pode-se começar a importar o produto a princípio, pode-se começar depois, né, somente embalar aqui no Brasil, distribuir, né, fazer uma venda, né, comercialização para o laboratório privado comercializa para o Ministério da Saúde. Existe já produções locais, aqui eu me refiro até ao caso Bion, né, insulina glagina, por exemplo, né, a gente produz a insulina aqui em Nova Lima. Então, o modelo, né, de transferência de tecnologia é inicialmente iniciar a transferência de tecnologia para Biomanguinhos, com a produção local Bion. Aí, a partir do momento que é transferida essa tecnologia, a Biomanguinhos, em X anos, consegue fazer a produção, e existe uma terceira etapa ainda, que é a produção do IFA, no caso desse modelo que a gente construiu, tá? Que vai ser feito via a Biomanguinhos, e no final dessa conversa toda de 10 anos, é feita essa transferência 100%, né? Acontece, então, o encerramento dessa PDP, onde a Biomanguinhos vai ter autonomia total, desde a produção do IFA, desde a produção do produto, embalagem, fulfillment, tudo, e entrega para o Ministério da Saúde. Mas é importante frisar que esses modelos são discutidos junto ao parceiro público, né? Essa experiência que eu estou te contando é a experiência que eu tenho aqui com insulinas, mas cabe eles, né, se for uma indústria que importa, né, ver como é que vai acontecer essa importação, né, e depois em que momento dessa escala, né, de 10 anos a transferência ela vai ser concluída, mas existem fases, Alexandre, que são importantes dentro dessa resolução de 2024, que é importante que elas sejam respeitadas, assim. Então, eu acredito que, em termos de etapa, né, que diz, né, que a fase 1, primeiro, é a proposição da parceria que eu comentei, né desde o chamamento público até a proposição junto ao parceiro, a definição da viabilidade regulatória, produtiva, evidências que são colocadas ali, da tecnologia. É uma análise técnica que acontece também com, muitas vezes, visitas aí do laboratório público à planta onde é produzido, ou se for um parceiro internacional, a essas plantas globais. E, a partir disso, então, parte para a fase 2, que é onde acontece a habilitação. E dentro dessa habilitação, caso a PDP for aprovada, e aqui eu já me refiro à fase 2 aprovada pelo Ministério da Saúde, tá? Não é nem essa primeira fase que é aprovada pelo órgão público, pela instituição pública. Então, aí sim que a PDP é publicada em Diário Oficial da União, e esse marco, ele estabelece os inícios das operações de transferência de tecnologia, né? Onde acontece. Então, é feito isso de forma escalonada, né? Isso também, de novo, voltando à tua pergunta, pode ser negociado e discutido como vai ser feito isso, dependendo das características de produção que a empresa local privada tem. E tudo isso é feito, é um bom ponto, tudo isso é feito com avaliação regulatória da Anvisa, acompanhamento por técnicos e auditorias periódicas, né? Então, isso que diz a fase 2. Já na fase 3, é onde acontece e inicia-se a produção nacional. E aí eu não me refiro à produção nacional, aqui no caso da nossa insulina, a produção nacional já acontece através da Bion, né? Mas aqui na fase 3, pode ser algum outro modelo de produção que, se o laboratório local, né, público conseguir absorver, que não é o nosso caso, mas pode ser que aqui aconteça, já inicia essa produção nacional progressiva, né? Das PDPs que eu acompanhei, na fase 3 ainda não acontece, ainda há distribuição do laboratório privado, tá?
Mas aí, nessa fase produtiva, ocorre invase, formulação, algumas até já começa a produzir o IFA e já começa a fazer o controle de qualidade. Tudo vai depender do cronograma que está no projeto executivo, tá? E também a variação de empenho. A fase 4 é a última fase, é onde a internalização da já foi concluída, né? Então, desse passo, o laboratório público já está produzindo, muitas vezes produzindo o IFA, né? A ideia é que sim, já se produz a IFA, e acontece o fim da PDP, né? A desmembração, né? Desse contrato tripartite que a gente fala. E o que diz o fim da PDP? Acabou a PDP? Não, começou a autonomia de produção 100% SUS, ou para o SUS, né? E aí, obviamente, acontece o encerramento e a reavaliação dessa PDP. Se uma PDP é encerrada formalmente, acabou, o SUS já é alimentado pelos laboratórios públicos, ou se não, né, há extensões de contratos aí que podem ser feitas com base em atrasos de transferência tecnológica. Tá? Mas com essa nova resolução, eu acho um pouco difícil isso acontecer. Eu acho que os cronogramas vão ser bastante cumpridos. Tá. E uma pergunta aqui. Hã? Eu respondi a tua pergunta? Respondeu. E aí, uma outra pergunta. Dentro desse período aí, que seriam de 10 anos, que, teoricamente, o laboratório público ele teria que já ter a capacidade de produção 100%. E vamos considerar ali que no 6º ano ele já começa a produzir alguma coisa. Entretanto, antes o laboratório aí, ou o laboratório privado, ou um laboratório que é nacional ou de uma multinacional, ele fornecia 100% desse medicamento para o Ministério da Saúde. Como é que acontece essa transição, né, de, aqui o laboratório público já consegue fornecer alguma coisa, existe o contrato definindo, a gente vai garantir um percentual que vai ser sempre de fornecimento de vocês, mesmo já tendo alguma capacidade de produção local? Anteriormente, haviam, né, na portaria que eu comentei anterior, né, havia descrito um percentual distinto para cada PDP, porque haviam múltiplas PDPs para a mesma molécula, né? Uhum. E então tinha assim, né, 30% para uma, 50% para outra, dependendo muito da capacidade produtiva desses laboratórios. Nessa nova resolução, a gente está entendendo isso ainda, mas nessa nova resolução, isso vem claro que a demanda do SUS é 100% da PDP e o Ministério, né, ou as PDPs tendem a ser aprovada com um único parceiro, né, ou com uma única PDP para implementar para aquela molécula específica. Isso ajuda muito. Por quê? No nosso caso, né, hoje o contrato federal de insulina glargina, isso é público, tá? Ele é BION, para atender os pacientes com diabetes tipo 1, né? Então, a gente agora, né, inicia, né, uma fase, né, após a aprovação e após a publicação, e estamos em vias de, né, dessa PDP, a gente inicia esse projeto de transferência de tecnologia, ou a fase 3, 4, aí, com a Biomanguinhos, né? Então, a gente encerra esse contrato com o Ministério da Saúde, na paralela, ele já começa a comprar, não só para atender o DM1, porque há pouco foi incorporado o DM2 também no componente básico, né? Então, para receber insulina de ação prolongado, com a glargina está dentro. Então, para fazer essa distribuição. Então, a ideia, né, que as partes se conversem e não abra novos pregões, não abra novas licitações. Essa é a ideia de ter uma PDP. Eu sei que isso tudo ainda, porque a resolução é nova, do ano passado, né, ainda está sobre, né, entendimento de como vai acontecer, mas a ideia é que fique 100% com essa produção local. Então, a gente está vivendo isso na prática, inclusive, né? Então, a gente está deixando de entregar via um contrato de licitação, pregão, né? E está começando a migrar para uma PDP que vai acontecer agora no próximo semestre. Mas essa é a minha experiência, né? Mas eu acho que para algumas moléculas, né, o qual não existe uma capacidade da PDP de se entregar 100% do que o Ministério precisa, vai, obviamente, esporadicamente, haver pregões ali para sustentar o quantitativo remanescente, né? E o que a gente sabe, né, é que, idealmente, as empresas que participam de uma PDP não participem dessas licitações, porque estão atreladas a outra modalidade, né? Mas isso vai ser caso a caso. No caso da glargina, o projeto executivo e o arranjo industrial que foi feito, ele abarca 100% dessa demanda, inclusive transição de insulina humana para insulina glargina.
Então, não existe a necessidade, nesse prazo de 10 anos, que hajam pregões, né? A gente vai ter que ver, porque do outro lado de insulina humana, a gente sabe que existe uma questão de falta, né? De ruptura em supply. Mas a ideia é que não exista essa dinâmica que a gente comentou aqui, que não exista compras, né, via centralizadas, mais as PDPs, né, e casos outros, a qual a PDP não consiga entregar, aí sim seja possível esse tipo de aquisição. Não, perfeito. E eu tenho mais duas perguntas aqui ainda sobre essa parte mais processual e contratual. Existem custos, né, no caso aí para o laboratório privado, para fazer uma PDP, e também, do ponto de vista contratual, se alguma das partes, quer seja o laboratório público, quer seja o laboratório privado, ele não conseguir concluir essa PDP, se existe alguma multa contratual. Olha, multa contratual é algo que, pelo menos na nossa experiência aqui, a gente não vê acontecer. Estou tentando lembrar das PDPs que eu participei, inclusive de outras empresas, assim. Existe um compromisso com o cronograma, né? Então, obviamente, se você para, né, uma PDP no meio sem nenhuma causa, ou para simplesmente... É que eu não consigo imaginar que isso possa acontecer, né? Uhum. Mas, obviamente, vai ter alguma coisa ali que vai ter que ser acertada por danos, né? Mas a chave está no cronograma. Você tem o cronograma, você tem que cumprir ele e garantir. Se você entra numa PDP, se você passa por uma parte do projeto executivo que é super importante, que é a viabilidade técnica, e você consegue comprovar que você consegue fazer em X anos, no período tal, a transferência, transferir célula-mãe, fazer tudo, né? Eu não vejo como romper uma PDP se não tiver alguma outra questão por fora, né, ou no sentido de atrasos, né, que inviabilize isso, ela separada. Então, olhando para o passado, né, as PDPs que foram descontinuadas ou encerradas por atrasos, eu não recordo de ter nenhuma que tenha havido alguma judicialização ou alguma multa, coisa em torno disso. Eu acho que todo mundo sai no prejuízo quando isso acontece, né? Sim. É um investimento a longo prazo. E para fins de investimento, existe uma etapa dentro do projeto executivo que chama viabilidade técnica, né? Ali é descrito custos, seja para comprar um reator, para montar uma fábrica de IFA, enfim, para reestruturar uma empresa, né? Melhorar os processos ou os equipamentos, comprar novos equipamentos, vamos supor, eu faço ali toda a extração de uma célula-mãe que vem de uma origem de E. coli, não, isso aqui vai vir de uma levedura. Isso tudo é feito, esse cálculo todo é feito, né, dos investimentos dentro desse projeto de viabilidade técnica, né? Então, tudo é calculado ali, inclusive se você precisa construir uma fábrica para IFA, se você precisa construir uma fábrica, enfim, qual aporte financeiro que você precisa. O laboratório público tem o aporte financeiro do Ministério da Saúde, e o laboratório privado, dentro desse cronograma, dentro dessa matriz de vamos dizer assim, encomenda tecnológica que foi feita para essa parceria, ambas partes têm que se haver com as suas responsabilidades. E o foco é o cronograma, nada pode sair fora do que está estimado ali. O cronograma, me refiro, nesse momento a gente vai fazer, né, a produção local de IFA, nesse momento a gente vai concluir a transferência tecnológica, e eu acredito que com base nessa última portaria, né, que veio do G6, com esses critérios bastante claros, inclusive no momento que ela vai ser transferida, eu não acredito que isso vai acontecer, sabe? Entendi. Então tem um momento ali que pode acontecer que o laboratório privado tem que fazer um investimento até na estrutura fabril. Exato, exato. Isso acontece, voltei aqui, isso acontece muito, inclusive, né? A gente sabe que tem alguns laboratórios públicos que têm ali uma capacidade produtiva e já entrega via PDP vacinas, antirretrovirais, né? E com certeza quando chega uma nova molécula, né? Aqui eu acabo voltando sempre para o meu mundo aqui de insulinas, que é o que eu estou vivendo atualmente, né? Existe sim, dentro desses projetos, momentos onde nosso parceiro vai construir plantas outras para produzir IFA, porque precisa, para ter essa autonomia 100% controlada, né? Isso leva tempo e investimento, mas com certeza o projeto executivo é que dita exatamente como que vai ser feito isso. Não, perfeito. E hoje, quais são as principais empresas aqui no Brasil que têm PDPs, né, com o governo?
Legal. Hoje, atualmente atualizado, né, a gente pode dizer, com base numa pesquisa que eu fiz aqui há pouco tempo, para um outro evento, né? A gente tem, né, empresas, vamos falar das públicas primeiro, né? A gente tem a Fiocruz, que dentro da Fiocruz tem a divisão de biológicos, que é Biomanguinhos, e a Farmanguinhos, no caso de sintéticos. A gente tem o Instituto Butantan, a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED de Minas Gerais, a LAFEP do Pernambuco, Hemobras, outras empresas aí, né, que isso são de PDPs ativas, né, e outras empresas que no passado apareceram aí, como, por exemplo, o Laboratório Farmacêutico da Marinha, que está ativo ainda, mas também é capacitado para produzir uma PDP, e a própria Tecpar, né, a gente sabe que lá atrás, entre 2017, tinham bastante projetos que eram submetidos via este instituto público, né. E quando a gente fala de parceiro privado, aqui o universo é muito grande, né? Bion é um exemplo deles, né? Onde eu estou hoje. GSK, quando se fala de vacina pneumocócica, a Sanofi, né? Quando a gente fala de vacina influenza trivalente, a Bayer com o fator recombinante, a Libs, né? Cancelou parte das suas PDPs, mas estava bastante ativa aí em conjunto com outras empresas. A Shire também teve um momento onde ela fez uma parceria, acho que está inclusive ativa, com a Hemobras para imunoglobulina, Pfizer com o Instituto Butantan para vacina de vírus, acho que é uma vacina de vírus para algum tratamento, para o VSR, que é um transtorno respiratório. Exato. A Merck com a Fiocruz. Enfim, tem vários laboratórios aqui, Ipera, Cristália, tem inclusive não só medicamentos sintéticos, mas também a própria somatropina, Bionovis, né, não deixando de citar a Bionovis, que faz um belo trabalho aqui também, assim como a Bion com N empresas, né, com Etanercept, Trastuzumab, Infliximab, com parceria inclusive com multinacionais, a Sandoz também, que tem algumas PDPs de rituximab e entre outras moléculas que são basicamente MABs aqui, tá? E a Janssen, né, que faz uma parceria, assim, enfim, diretamente com a Bionovis, em conjunto aí com o laboratório público. Então, esses são os laboratórios hoje, né, que estão inclusos ou envoltos dentro dessa política. E existe também, né, uma tendência aí de se existir plataformas de transferência de tecnologia, né? Então, hoje, quando a gente fala de insulina glargina, a gente tem a parceria com a Bionovis, perdão, com a Biomanguinhos, né? E insulina humana, a gente tem uma parceria com a FUNED, né? Mas, idealmente, que no futuro isso seja uma plataforma para produção de insulina, seja algo mais amplo, né? E dentro dessa amplitude, a gente consiga melhorar o nosso portfólio dentro desses parceiros que têm mais capacidade, né? Mas, basicamente, são esses laboratórios, tanto privado quanto público, que têm hoje parcerias ativas. Perfeito. E você falou Bionovis algumas vezes aí, e até para quem não conhece a Bionovis é uma empresa, uma joint venture, que ela junta 4 grandes empresas nacionais, empresas muito fortes no canal retail, né, no varejo farmacêutico, que aí a gente está falando de MS, a Shea, União Química e a Ipera. Essas empresas se juntaram, criaram a Bionovis, foi em 2012 que a Bionovis ela nasceu ali, e como, né, o Rafael comentou, fazendo um excelente trabalho, né, de PDPs aí, com vários medicamentos aí, principalmente a parte de anticorpos monoclonais. Então, realmente um case de sucesso bem interessante aqui no Brasil. Exato, e de parcerias aí que estão em fase de conclusão já, quando a gente pensa nesse universo de 10 anos, né? Então, sim, a gente vê bastante eles dedicados aí em MABs, a Bion agora se dedicando 100% em insulinas. Então, de fato, tem alguns laboratórios aí com bastante sucesso aí no mercado, e públicos também, né? A gente não pode deixar de citar aqui a Fiocruz, o Instituto Butantan, LAFEP, FUNED, que faz um belo trabalho aí para sustentar essa política pública. Sim. E agora, já caminhando aqui para o final, Rafael, o que você tem observado? Você tem percebido que, por exemplo, o governo está se interessando mais? A gente vê aí até um certo posicionamento do ministro da Saúde, né, o anterior e agora também
o atual com uma preocupação com relação a isso, né? Porque a gente sabe, olhando para frente, né? A gente está num momento de envelhecimento populacional aqui no Brasil, né? O mundo inteiro está envelhecendo, o Brasil também está envelhecendo. A projeção lá para 2060, a gente vai ter aí uma inversão da pirâmide etária, vamos ter mais pessoas velhas do que pessoas jovens aqui no Brasil. Isso vai ser um grande problema, né? Previdenciário e também um problema de saúde pública, porque quanto mais velha a população fica, mais ela utiliza o sistema de saúde e mais geram os custos, geram um impacto orçamentário. Então, o que você tem visto de movimento, né? Está tendo mais interesse, né, do ponto de vista do próprio Ministério da Saúde para essas parcerias? Sim, sim, acho que essa regulamentação que veio ano passado, ela veio para dar uma forma final não gosto de falar assim, mas uma forma mais robusta para as PDPs, né? Então, eu vejo que essa própria estruturação que vem desde lá do chamamento público, critérios claros para elencar os parceiros, aprovações muito conscientes de PDPs, eu acho que o futuro das PDPs no Brasil, para essa política pública, é bastante grande, né? E não só nos modelos de PDP que a gente vê hoje, né? A gente já sabe que tem outros tipos de parcerias, né? Que aí vai mais para o lado de P&D, né? Que são parcerias de desenvolvimento local, que são os PDIOs, que vieram junto ali próximo às PDPs e que são frutos, né, dos avanços da PDPs e dos aprendizados. Então, isso corrobora e conversa também, inclusive, com o seu ponto do envelhecimento da população, né? Então, eu acredito que para o futuro vai ter, né, aumento de moléculas inclusas dentro dessa lista de produtos críticos, né, para o SUS, a qual incluam, né, medicamentos que tratem, né, essas pessoas ao envelhecer, né? Outras medicações que acabaram de chegar no mercado, que são alto custo, que em algum momento vão ter que ser discutidas ali dentro. E também, para reforçar ainda mais o futuro das PDPs, eu particularmente acredito que tem cerca de 3 ou 4 pontos que são cruciais, que vão dar outras formas no futuro, né? Eu acredito muito nisso. Acho que, primeiro, né, a biotecnologia avançada e com terapias personalizadas é algo que vai ser fruto de PDPs futuras, já existe até algumas discussões a respeito disso. Então, sair desse lugar do biosimilar, né, e do medicamento sintético genérico, né, e focar num futuro preciso e individualizado para esses tratamentos. Então, terapias gênicas, talvez sejam frutos aí de novas PDPs, terapias celulares, anticorpo monoclonais, next generations, Me Too's, acho que tem coisa muito grande que vai vir aqui, que envolve desde CAR T-cells a também terapias para atrofia muscular espinhal, enfim, N coisas que pode estar dentro aqui, tá? Imunoterapias. Então, acho que essa é uma tendência. Uma outra tendência é a própria farmacoeconômica e saúde de precisão, né? Que conversa um pouco com biotecnologia, mas acaba sendo um pouco diferente, que envolve testes genéticos, envolve outras coisas que eu acho que pode ser produto de PDPs também, que hoje não estão sendo ofertadas, pelo menos até onde eu conheço, né? Então, painéis genéticos para oncologia, para doenças raras, como, por exemplo, marcadores ou testes de Carras, EGFR e outras quimioterapias que são target, né? Pode ser um caminho. Companion Diagnostics, por exemplo, aqui a gente vê kits diferenciais de diagnóstico, por exemplo, para HER2 positivo, quando a gente fala de câncer de mama, para teste de mutação BRCA, quando a gente fala de medicamento específico target. Então, pode ser fruto de PDP e deixar esse futuro de transferência de tecnologia ou fortalecimento do Brasil ainda maior. E também saúde digital e rastreabilidade, né? Acho que esse é um outro ponto que veio lá de trás, né, como ponto de melhoria, que também pode participar desse futuro das PDPs. Então, exemplos aqui, blockchains, aplicativos para rastrear o uso adequado dessa medicação no SUS. Eu sei que está acontecendo isso já, esse movimento dentro do próprio Ministério, prescrições digitais do SUS e gestão digital também, e plataformas de inteligência artificial para triagem, né? Então, usar esse algoritmo aí para detectar risco de doenças crônicas no SUS, e pode também fazer parte de health techs que se incluam dentro dessas parcerias, né? Empresas de TI que proponham aí para o Ministério da Saúde
uma expansão, uma visão saindo, né, biológico-cêntrica e entrando numa questão de transferência de tecnologia um pouco mais ampla, né? E, por fim, incorporação de dispositivos diagnósticos, né? Então, testes rápidos moleculares para detecção de HIV, COVID, dengue, dispositivos inteligentes, por exemplo, bombas de insulina, né? Nebulizadores, também pode ser fruto de um futuro das PDPs, e equipamento de diagnóstico público, né, como PCRs, espectrometrias, enfim, que possam fazer parte disso. Então, saindo um pouco desse lugar biológico-cêntrico, né, das PDPs, e entrando no sentido mais amplo, que vai acompanhar e melhorar a jornada desse paciente do SUS, dando mais autonomia para o SUS e fazendo com que se reduza custos também. Bom, fantástico, hein? Ver aqui, né? Foi lá no futuro já, né, com tanta possibilidade, mas de coisas que são altamente atuais, né? Quando a gente olha muito esse futuro, já está acontecendo tantas coisas, né? Mas a gente vê que tem muita coisa que tem que estar chegando ali no SUS. Você falou uma palavra que eu particularmente sou apaixonado, que é a jornada do paciente, porque todos nós que trabalhamos dentro do setor da saúde, a gente tem um cliente final que é o paciente, né? E tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com que possa estar beneficiando o paciente. Então, é exatamente essa visão que eu também tenho, né, Rafael? E eu queria, já seguindo aqui para o final, que você pudesse dar uma dica de, se alguém quiser estudar mais esse assunto, né, onde que é essa fonte que a gente pode beber esse conhecimento sobre PDPs. Bacana. Hoje tem essa, acho que eu posso deixar, eu não sei, Alexandre, se é possível, algumas referências, né, que eu uso aqui, que são as portarias, que eu editei os números, né, o link que dá acesso à lista de produtos estratégicos do SUS. Eu não vejo nenhum movimento do ponto de vista de educação em alguns centros falando especificamente sobre transferência de tecnologia. Eu vejo que o conhecimento, a detenção, está quem está praticando, né? Então, uma saída é buscar informação através dessas portarias. Ali tem descritivos claros. Estar atento aos chamamentos públicos, né, que acontece de laboratório público ou também via o próprio SUS, né? Mas algum local que se faça, né, um curso específico de PDPs, posso estar enganado, mas eu nunca vi. Então, eu posso deixar a bibliografia contigo aí para que os ouvintes consigam ter acesso e me colocar à disposição também, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou tomar um café, super à disposição aqui para escutar os colegas. Legal. Bom, Rafael, queria te agradecer muito. Você deu uma aula aqui para a gente de um tema que é super importante quando a gente pensa em saúde pública. Eu também tenho essa visão que você enxerga, que eu acredito que no futuro a gente vai ter várias outras PDPs, porque PDPs aí de medicamentos que vão se tornar, já são muito importantes do ponto de vista de saúde pública, vão se tornar cada vez mais, até diante desse cenário aí de envelhecimento populacional, quando a gente olha a parte de oncologia, mato, doenças raras, ultra raras, né, tudo isso vem, né, gerando um impacto orçamentário muito grande. Eu vejo que a gente no futuro vai ter várias dessas outras PDPs aí também, de produtos que ainda talvez não estejam ali no radar como produtos prioritários, mas futuramente acredito que vão estar chegando. Então, você foi, né, um grande professor aqui para nós, né, e eu tenho certeza que esse nosso podcast, esse bate-papo vai contribuir para várias pessoas para poder entender um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigado, tá, Rafael? E desejo muito sucesso aí para você sempre na sua carreira, tá? Para a gente, Alexandre, obrigado a todos que estão escutando o podcast. É uma honra estar aqui novamente repetindo isso, né? E fico à disposição aí para eventuais dúvidas ou solicitação de documentos que eu possa enviar. E, Ale, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rafa. Um grande abraço para todos e até o próximo Atensecast.